Olá, estudantes do 5º ano do Colégio Alexandre Dumas. Aqui é o professor Willer e o nosso encontro de hoje é a disciplina de História. Quero dizer a vocês que é uma alegria estar com vocês. Peço a vocês paciência, compromisso, disciplina para os estudos de vocês. Assistam as videoaulas, façam suas atividades e eu acredito que logo mais nós vamos estar retornando para o colégio, ok? Hoje, na nossa aula de História, eu vou fechar com vocês a unidade 4 do livro de vocês, na página 38. Então, antes de iniciar essa aula, eu quero passar a tarefa para vocês. Ao final da videoaula, vocês vão elaborar a atividade da página 38, página 39, página 40, 41, 42 e 43. Nessas páginas do livro de vocês tem um bloco de anotações. Então eu quero que nesse bloco de anotação vocês coloquem a conclusão de cada parágrafo que vocês estão lendo. De cada página que vocês estão lendo, vocês vão fazer uma conclusão, ok? E aí logo depois você faz um comparativo novamente com a aula para ver se tá ok, beleza? Mas vocês vão estar recebendo também outras atividades. Então, unidade 4, página 38, nós temos como tema a busca de novos caminhos. A busca de novos caminhos, na verdade, ele vai estar abordando, nós vamos estar abordando o assunto da expansão marítima europeia. O que é que nós vamos tratar, na verdade? Estudar esse assunto é muito importante em que sentido? Nos ajuda a compreender a nossa própria história. Entender, por exemplo, a visão do mundo do europeu no século XVI, é entender as marcas da nossa formação cultural, da nossa identidade cultural. Então, 3 grupos formaram a nossa sociedade: a sociedade indígena, a africana e a europeia. Então, entender esse contato, as motivações, o que levou o europeu a vir para essas terras tão distantes que hoje formou o Brasil, como se deu essa formação, como se deu essas relações, quebrar alguns mitos. Será que o europeu ele é muito mais desenvolvido do que o indígena, do que o africano? Qual é a diferença, a visão de mundo do europeu, do indígena, do africano? Então, essas relações nós vamos entender dentro dessas aulas. E, logicamente, entender esse processo de nascimento do que é o Brasil hoje. Beleza? Pura? Então, primeira dica que eu quero dar é o seguinte: a grande consequência das navegações marítimas europeias, da vinda dos europeus para a América, primeira coisa vai ser a transformação do espaço geográfico. Então, a vinda do europeu para a América, para o Brasil, o que hoje é o Brasil, que nós vamos estar chamando de América Portuguesa, significou transformação do espaço geográfico, modificação na fauna e na flora. Segundo momento, significou exploração de riquezas. E terceiro momento, representou para os índios o extermínio da população indígena. Então, no decorrer da aula hoje, nós vamos entender o que foi a expansão marítima europeia, o que motivou, o que possibilitou e um pouco mais dessas consequências. Vamos lá? Então, entender primeiro, expansão. Expansão significa aumentar, crescer. Então, expansão marítima é a mesma coisa que navegação marítima. Ou seja, os europeus conheceram locais até então desconhecidos para eles. E aí a gente vai ver agora exatamente o que foi e qual o objetivo. Então, não esqueça, expansão marítima é o ato de conhecer áreas distantes. Ok? Então, vamos lá? Passa aí, produção. O que foi? Foi uma época em que vários países europeus lançaram-se ao mar nas navegações em busca de riquezas e do desconhecido. Então, o primeiro aspecto que a gente tem que botar é que o europeu, quando ele sai da Europa e vem em direção à América, o objetivo não era procurar um clima tropical, o objetivo não era buscar tomar um sol, conhecer novas pessoas. A finalidade era única: atender às suas necessidades comerciais e procurar coisas que não existiam na Europa. Então, por exemplo, na Europa você tem um clima temperado.
Aqui na América, por exemplo, no Brasil, onde é o Brasil, o clima já é tropical. Então significa que a riqueza que tinha aqui era diferente. A gente já quebra uma mentira. O europeu não chegou aqui por um acaso. O europeu chegou aqui planejado. Houve estudos científicos para isso, para se chegar a tão distante. Há quem diga que essas viagens chegavam a um mês. Então, já pensou você entrar num navio sem saber o destino? Quando vai chegar? Para onde é que vai? Então, se a busca era por riquezas, significava que ele sabia mais ou menos aonde iria chegar e o que possivelmente tinha aqui. Então, vamos lá. Quando ocorreu? Esse é interessante, a gente precisa ter uma noção de tempo. Então, ocorreu entre os séculos 14 e 17, contribuiu para que a Europa superasse a crise do século 15, 14 e 15. Através das grandes navegações, houve uma expansão das atividades comerciais, contribuindo para o processo de acumulação. Então, veja, a Europa naquele momento ela passava por uma crise. O que era uma crise? Dificuldades financeiras. Boa parte do que já se explorava, do que já vendia na Europa, já era conhecido. Então existia um outro fator que era o seguinte: a maioria dos produtos que vinham de outro continente, como da África ou do Oriente Médio, por exemplo, da Índia, quem vendia esses produtos na Europa era a população que habitava na região da Itália, os genoveses e o pessoal de Veneza. E repassava esses produtos para as outras regiões da Europa muito caro. Daí, esses novos países, os primeiros países, que vai ser Portugal e Espanha, ao sair nessa expansão, dessas navegações, vão tentar, a princípio, achar um caminho para chegar à Índia, para poder comprar esses produtos mais baratos. Então vamos imaginar aqui. Vamos imaginar que Prodane me vende um produto e eu vou vender para o 5º ano. Só que eu vendo esse produto um pouco mais caro. Eu compro por R$1 e vou vender por R$10 a vocês. Vocês vão dizer, poxa professor, está muito caro. Aí vocês que não são besta, vão tentar descobrir quem é o fabricante e vão passar a comprar na mão do fabricante, porque na mão do fabricante vai sair muito mais barato, ou seja, vocês vão comprar a R$3 ao invés de R$10. Então, a estratégia do Portugal, nesse primeiro momento, e da Espanha, que vão ser os 2 primeiros países a sair das navegações marítimas, era buscar riquezas e produtos que pudessem ser vendidos na Europa. Ou seja, o objetivo era obter lucro. A gente sabe que para obter riqueza, naquele momento, assim como hoje, naquele momento, é através de dinheiro, ok? Vamos lá. Quais foram os motivos? Chegada em novos mercados orientais, como eu acabei de falar. A tentativa dessas navegações era chegar às Índias, aonde vendia produtos como seda, especiarias. Eu vou mostrar algumas imagens para vocês. O comércio era algo muito lucrativo. Então as pessoas queriam uma nova forma de trabalhar, uma alternativa de vida. E uma dessas alternativas era o comércio, e comprando coisas que fossem desconhecidas. Também baratear as mercadorias, foi como o exemplo que eu dei em relação a Prodane e a vocês. Novo acesso de metais preciosos para a troca de moedas. Naquele momento, o que significava ser rico era possuir muito ouro e muita prata, ou metais preciosos. Então, um país ele era rico quando ele tinha bastante metais preciosos. Então, uma das razões, dos motivos para essas navegações era a busca por ouro e prata. A conquista de novos fiéis para a Igreja Católica. Então, no século XV, século XVI, a Igreja Católica vai estar passando por uma crise. Que crise é essa? Houve na Europa a chamada Reforma Protestante, onde saiu de dentro da Igreja Católica outras igrejas, que são as igrejas cristãs. Então, um dos objetivos da Igreja Católica naquele momento era levar o Evangelho, levar a mensagem de Deus para outros lugares. Então, nesse momento, diante das navegações, a Igreja Católica vai estar presente com a finalidade de levar a mensagem. Então, quando a gente estudar, por exemplo, a dominação europeia aqui na América,
vocês vão perceber que uma das razões da Igreja Católica vir para a América, o que hoje é o Brasil, era justamente catequizar os povos que não conheciam a palavra. Ok? Recursos. Agora, o que é que vai possibilitar, por exemplo, Portugal ter sido o primeiro país nas navegações? Primeiro, era ter dinheiro. Então, em Portugal, houveram pessoas que financiaram, que era justamente a chamada burguesia, que financiou. Também, patrocinadores como os nobres. Os nobres, naquela época, eram os donos de terras, eram os ricos também. Essas pessoas vão financiar essas navegações. Claro que ninguém vai dar dinheiro de graça. O objetivo, no final, era obter o lucro. Se eles estavam financiando isso, significava que o lucro era muito alto. Então, conta-se que em uma das viagens de Vasco da Gama, ele fez todo o percurso e retornou. Quando ele retornou, o lucro que eles obtiveram dava para fazer 60 vezes aquela viagem. Então, por aí vocês percebem que essa expansão marítima, se colocar nesse risco de ir tão distante, era uma coisa que gerava muito lucro. Vamos lá. Então, algumas das especiarias. Antes disso, eu quero fazer uma observação. Outra coisa, porque Portugal também vai ser o primeiro lugar, vai ser o primeiro país a se formar como país, a ter um único exército, a ter o seu próprio rei, sua própria moeda, falar o mesmo idioma, ter a sua própria fronteira. Então, isso possibilitou Portugal ser o primeiro país a sair nas navegações. E, claro, vamos ver aqui já, ter portos para navegar. Então aqui são algumas imagens de especiarias: cravo da Índia, pimenta do reino, noz moscada, gengibre, canela, açúcar. Então coisas que até então parecem bem comuns para a gente, no nosso cotidiano, né? Nós achamos hoje no mercado, mas naquele período o valor disso aqui era muito alto, porque era algo desconhecido na Europa, e para ter acesso a isso só indo na Índia. Os avanços tecnológicos que possibilitaram essas navegações para tão longe são tecnologias de origem árabe e até chinesa. Então a gente tem aqui a bússola, instrumento muito importante para a navegação, ao mesmo tempo para a localização, para a orientação do espaço geográfico, o astrolábio, também a sextante e o desenvolvimento das caravelas. Então, a forma como ela era produzida, o sistema de veleiro, tudo isso possibilitou viajar para locais mais distantes. Os riscos, na época se acreditava que a Terra era quadrada. Não sei se vocês já tiveram a impressão. Eu lembro que quando eu tinha 10 anos de idade, meu pai me levou à praia de Itapuã e eu ficava olhando para o fundo do mar. Quando eu olhava para o fundo do mar, eu tinha a impressão que chegava ao fim, lá no final, a água caía como se fosse uma cachoeira. Então eu imaginava assim, meu pai falava assim: olha, fique na areia para a água não te levar. Qual era o meu medo de entrar na água ou ir para o fundo? Era de que essa correnteza me levasse e eu caísse lá naquela cachoeira, como se tivesse um abismo. Então essa era o imaginário, a forma de pensar que eu tinha aos 9 anos por falta do conhecimento. Então eu imaginava, e eu ficava pensando, como é que essa água, ela cai e depois ela retorna? Porque quando eu chegava na praia, a maré estava vazia e depois a maré enchia. Então a falta do conhecimento científico me levou a essa crença. E essa mesma crença era do europeu no século XVI. Eles acreditavam que se navegasse para muito distante, poderia ter um abismo, uma cachoeira e o navio ser levado. Ao mesmo tempo, eles acreditavam em monstros marinhos. Então, normalmente eles navegavam pela costa. A costa é próxima ao território, não saía para o oceano. Então, por isso que a gente vai ouvir dizer que são chamadas grandes navegações, expansão, porque se distanciou desses territórios. Então, aqui algumas imagens da época que ilustravam esse medo, né? O medo de monstros, de cobras, de golfinhos. Por isso são o imaginário. Levou por muito tempo, fez com que os europeus não saíssem. Bora lá.
Aqui outro, né, o polvo gigante que poderia engolir. Então existiam muitos escritos, relatos, muito mito a respeito do que tinha no mar, né? Ou aqui a crença, como eu falei a vocês, a noção de que quando se afastasse da Terra poderia ter um abismo. E esse abismo poderia ser até o espaço sideral, cair no zero. Essa era o imaginário da época. Então, na verdade, os riscos reais que a gente tinha não eram os monstros, mas entre eles estão as doenças que poderia adquirir no navio, a falta de alimento por estar navegando para tão distante, não conseguir achar a terra, sede, fortes tempestades. Dessa forma, né, o medo de não retornar. As principais doenças que afetavam os marinheiros eram a catapora, o sarampo, peste de escorbuto e a peste bubônica, a falta de higiene, a doença do rato, ok? Então, vamos aqui. Motivos, eu falei há pouco instante, aqui é a bandeira de Portugal, aqui representa, né, a construção dessa caravela, e aqui representa soldados militares junto com a própria igreja, né, nessa organização para sair dessas navegações. Então, posição geográfica. A posição geográfica possibilitava Portugal sair para navegar. Também Portugal se formou como um país. Tinha técnica e conhecimento de navegação. Então, lembrando que Portugal os portugueses eram pescadores de bacalhau, então tinha uma experiência razoável com navegação. A própria criação, a técnica da criação das caravelas, e possuía uma escola, que era estudar um pouco sobre navegações, elaboração de mapas, vai passar. Então aqui a gente tem aqui os primeiros momentos, as primeiras rotas, né, que vai ser a saída de Portugal, de Lisboa. O objetivo maior é chegar aqui, ó. Deixa eu botar uma setinha aqui para vocês, rapidamente. Está dando para acompanhar essa setinha azul aí? Então aqui a setinha azul. Aqui, ó. Aqui era a Índia. A Europa estava localizada nessa região. Então aqui, o tracinho azul, o tracinho laranja, significa a primeira viagem de Vasco da Gama. A primeira viagem vai ser o tracinho vermelho, de Bartolomeu Dias. Qual era o objetivo? Sair da Europa, aqui é o continente africano, toda essa parte verde, a rodear o continente africano e chegar na Índia. Comprar o produto mais barato e retornar para a Europa. Então, era um local extremamente distante, um caminho desconhecido. Então, as primeiras viagens vai ser isso aqui. Ao lado aqui, a gente tem o Oceano Atlântico. E nessa parte verde é o que a gente conhece hoje como Brasil. Então, veja que nesse momento, os portugueses saem de Portugal, ao invés de contornar o continente africano, eles vão se deslocar para o Oceano Atlântico, que vai chegar aqui em Porto Seguro, no Brasil, e vai acontecer o chamado descobrimento, que aí a gente vai repensar descobrimento, achado, por que essa ideia de descobrimento do Brasil. Então esse mapa ele representa essas primeiras viagens com o objetivo de obter aqui, ó, ouro, metais preciosos. Essa primeira viagem mesmo aqui foi como eu falei, ó, eles lucraram 60 vezes. Vai passar. Então, o grande concorrente de Portugal foi a Espanha, os espanhóis. Os espanhóis também se organizaram, conseguiram dinheiro, organizaram o seu reino, conseguiram financiadores e saíram também para as navegações, porque o principal objetivo era obter lucro. Então aqui, ó, em 1492 foi aprovado o plano de navegação de Cristóvão Colombo. O plano de Colombo consistia em buscar o Oriente navegando em direção ao Ocidente. Colombo partiu do porto com 3 caravelas e encontrou o novo continente para os europeus, que vai ser a América. Então, quem chegou primeiro à América? Portugal ou Espanha? Os portugueses afirmaram com a carta de Pero de Caminha que chegou aqui em 1500. Já os espanhóis, pode passar aí, chegou em 1498. Então veja,
os espanhóis chegaram à América 2 anos antes do que os europeus, ou do que os portugueses. Só que os espanhóis, eles não fizeram esse documento, talvez com medo de outros países chegarem aqui à América, porque havia um acordo. Quando você descobriu uma região nova, você tinha que habitar, morar nela, explorar essa terra, porque senão outro país poderia vir. Então, com medo disso, os espanhóis não divulgaram e gerou um grande problema. Pode passar. Ficou uma briga entre Portugal e Espanha, para quem disputando de quem seria a América. Então, nesse momento, como os dois países eram católicos, entraram num acordo, a Igreja Católica fez um acordo que vai ser justamente a divisão das regiões descobertas por Portugal e Espanha. Qual foi a região descoberta? A América. Então, o Tratado de Tordesilhas foi criado com o intuito de dividir as regiões descobertas por Portugal e Espanha. Esse tratado evitou guerra entre Portugal e Espanha. Então, se vocês observarem aqui é a América, a parte do Brasil. Ao redor a gente vai ter aqui Paraguai, Uruguai, Argentina, Bolívia. Então todos esses países da América do Sul que estão ao redor do Brasil vão estar aqui. Então o Tratado de Tordesilhas vai ser essas duas linhas aqui. Ó. A parte do Oceano Atlântico vai ficar para Portugal, o que hoje vai ser o Brasil. Claro que no início o Brasil não é só esse pedacinho, mas no século XVI era isso aqui, 1500. E dessa linha para trás, todo o território para trás seria dos espanhóis. Então, as terras que ficou para o Brasil ficou chamado de América Portuguesa. As terras que ficaram para a Espanha foram chamadas de América Espanhola. Então, a gente encerra a nossa aula aqui. Espero que vocês tenham entendido mais ou menos. Esse Tratado de Tordesilhas foi essa divisão da América entre Portugal e Espanha. E dizer que foi um prazer, ok? Um abraço, até a próxima.